Olá, meu nome é Vilmária Antônia de Souza Batista. Sou aluna do curso de Pedagogia e o meu TCC é sobre formação docente e práticas escolares. Para a elaboração do meu artigo, eu busquei um tema que agregasse o contexto em que eu estou inserida. Então, resolvi fazer minha pesquisa sobre formação docente continuada, pois eu acredito que este tema trará um norte para a minha carreira enquanto profissional da área da educação. O conteúdo foi abordado de uma forma prática, porém relevante, e trouxe alguns marcos importantes da história da formação docente no Brasil, sendo dividido em duas partes. O histórico da formação docente de ontem, que foi quando tudo começou, e o histórico da formação docente dos dias atuais. Para iniciar, eu vou mencionar alguns fatos importantes do histórico da formação docente de ontem. Ele foi dividido em 6 períodos. E esses períodos nada menos são do que os anos em que esses fatos foram acontecendo. As escolas normais, elas começaram lá no Rio de Janeiro, em 1835. E essas escolas desconsideravam a formação didática pedagógica. O seu primeiro período foi de 1822 a 1890. Nesse período, não havia preocupação com a formação de professores, pois a educação ficava sobre responsabilidade da Igreja Católica. Só que com a expulsão dos jesuítas, essa educação ficou descoberta e precisou ser reorganizada. Lá no segundo período, que foi de 1890 a 1932, foi muito importante pelas suas escolhas, pois elas refletem até nos dias atuais, até hoje em dia. Pois foi neste período em que se iniciou as primeiras políticas educacionais, as primeiras conferências nacionais de educação voltadas para a valorização docente. Lá no terceiro período, que foi de 1932 a 1939, houve muitos pontos importantes, como a criação do Instituto de Educação de Brasileia, criado por Anísio Teixeira e Lourenço Filho. Esses institutos foram organizados para incorporar as experiências da pedagogia. Um outro período muito importante foi o quarto, que foi de 1939 a 1971, pois foi neste período que foram criados os primeiros cursos de licenciatura. Lá no quinto período, que foi de 1971 a 1996, foi um período que sofreu muita influência do golpe militar, desencadeando mudanças na legislação, tais como as diferentes atribuições para a formação de professores da educação básica. E o sexto período? O sexto período se deu de 1996 a 2006 e foi demarcado pelo final da ditadura militar, trazendo uma mobilização dos educadores do Brasil. Também foi demarcado pela nova LDB, número 9394/96. Esses períodos, eles relatam a trajetória da educação nos momentos iniciais, quando tudo começou. Agora, vamos falar um pouco da atualidade, da educação nos dias de hoje. E para iniciar, eu vou falar um pouco sobre a resolução do Conselho Nacional de Educação, a CNE/CP, número 1/2006, de 15 de maio de 2006, que debate a formação dos professores e seus avanços, porém citando os desafios da formação de profissionais para atender à grande exigência do mercado educacional de hoje. Pois hoje em dia existem diversas universidades
que oferecem a formação profissional na área docente. O trabalho do pedagogo é muito importante e os seus desafios da informação estão presentes diariamente em todas as etapas, desde o financiamento, com recursos para a educação, onde foram criados órgãos que agreguem na formação de profissionais, pois infelizmente ainda existe na nossa área muitos profissionais que não têm preparação adequada. Então, para isso, foi criado o Fundeb, que é um órgão com a função de atender e oferecer formação para professores que já atuam na área. Um outro ponto importante é o uso das tecnologias, que estão ganhando cada vez mais força, né? Elas estão cada vez maior, mais presente no nosso dia a dia. Porém, muitos profissionais ainda hesitam, ainda se recusam a aderir a essas tecnologias em suas práticas no dia a dia. Um outro desafio são os salários baixos. Salários baixos, a desvalorização profissional que permeiam o meio da docência. Para compor o artigo, eu citei alguns autores que relembram todo esse percurso, assim como o profissional Demerval Saviani, que era um idealizador da pedagogia histórica crítica. Ele defendia a ideia de que uma das funções da escola era possibilitar o acesso ao conhecimento sistematizado. Ao longo da pesquisa e construção do relato, eu pude perceber a preocupação em formar os professores, em capacitar, pois os docentes bons formam-se alunos qualificados. E entendo o quão é importante a formação continuada e para a carreira profissional, pois mudanças estão surgindo cada vez mais e a cada instante os profissionais devem acompanhar para que se possa oferecer um ensino de qualidade aos nossos alunos. Para se tornar um país com bons índices de alfabetização, só o conhecimento é capaz de tornar um ensino de qualidade. Essa é minha pesquisa e eu espero que seja útil para todos os profissionais da área da educação.